Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos iniciando mais um podcast Pará Mais Agro e hoje vamos falar sobre saúde, no campo, do homem e da mulher rural, né? E toda essa família que está aí envolvida no campo, não é isso, senhor Nilson? Exatamente, né? A gente identificou, eu acho que todo mundo já sabia, né? Mas foi mais formalizar isso, de ver que eh, há uma parcela da população que está na área rural, distante dos centros, que tem muita dificuldade para acessar o serviço de saúde, né? E acessar informações, recursos assistenciais. Daí foi que o Senar pensou neste programa, né, para levar saúde até esse homem do campo. É claro que o que nós vamos levar até a casa dele não substitui o sistema de saúde, né? Mas a gente pode, inclusive, contribuir para fazer essa ponte entre essa família e o serviço de saúde que está na sede ou até em outra cidade. Mas a gente também leva, além do trabalho do técnico de saúde do campo, que vai até a casa, a gente leva também a possibilidade de uma consulta médica por telemedicina. Então, isso também já vai ajudar muito. A experiência que nós temos até agora é de um impacto muito grande e um nível de satisfação muito grande das pessoas que estão sendo assistidas pelo programa. Então, para que vocês possam conhecer, para quem ainda não conhece, né, o senhor Nilson aqui, ele é diretor da área de saúde e promoção social da CNA. Seja muito bem-vindo, aqui já deu essa breve introdução, só para iniciarmos essa conversa, né? Estamos aqui também com a Ana Lúcia, né, que é enfermeira supervisora aqui do programa no Baixo Tocantins, está iniciando aqui no Pará, e o Hugo, que né, é assessor técnico, o Senag aí, comandando essa equipe da TEG junto com o Dr. Celso Botelho. Né, já parabéns para a TEG, que sempre está aqui trazendo ótimas pautas para a gente, para o podcast Pará Mais Agro. Eu vou começar a pergunta aqui, novamente com o senhor Nilson. Qual é esse cenário da saúde rural hoje que o Brasil enfrenta, né? Quais os desafios desse cenário? Bom, primeiro que o Brasil é muito heterogêneo, né? Então tem realidades muito distintas. Na região norte, a gente sabe que as distâncias são maiores e as condições de acesso são mais complicadas. As pessoas têm muito mais dificuldade. Às vezes, para ir até um serviço de saúde pode significar um dia de barco, horas e horas. Então, o que é reconhecido, é sabido, e estudos já demonstram isso, é que a população rural, por ser dispersa e estar distante, ela enfrenta uma barreira muito grande de acesso, que é a barreira geográfica, que é a distância, né? Com um agravante de que, normalmente, essa família de produtores, eles lutam no dia a dia pela sua sobrevivência. Eles que trabalham, são pequenos produtores. Então, sair da propriedade para ir até um lugar buscar um serviço de saúde significa perder 2 dias de trabalho, que faz muita falta. Então, existe, sabido essa dificuldade de acesso, e por isso que a ideia do programa de ir até a propriedade, até a casa da pessoa para contribuir com a saúde. É um programa que é fundamentalmente de promoção da saúde, de educação para a saúde, mas também de acompanhamento de doenças, principalmente diabetes, hipertensão, orientação para, às vezes você tem um idoso acamado, ou uma criança recém-nascida, ou uma gestante. Então, tem muito potencial, né, para apoiar esta família. E aí tem essa parceria com as secretarias municipais, não é isso? O sistema público de saúde no Brasil ele é muito descentralizado para os municípios, né? Então, no nosso caso, nós temos 2 parceiros que são fundamentais, que é o Sindicato Rural e a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, né? A ideia, a gente sempre tem colocado isso, não é substituir o SUS. Pelo contrário, é apoiar o SUS, é ajudar o SUS a chegar até essas pessoas. Porque, como eu já disse, como é uma população dispersa, ou seja, você tem quilômetros quadrados, milhares de quilômetros quadrados e tem uma família, então isso cria muita dificuldade
para o sistema, né? Então, a ideia é essa parceria. Então, o nosso técnico de saúde no campo, ele deve começar entendendo como é que funciona o sistema municipal, como é que funciona o sistema na região, para que ele possa apoiar essa família a acessar os serviços de saúde. Então, a ideia é complementar, é apoiar, não é substituir o sistema público. Ana Lúcia, né? Você que já está chegando no programa, já tem aí uma vasta experiência com saúde. Quais são as suas expectativas? Assim, o que você, enquanto profissional da saúde, vê que é essencial no atendimento ao produtor, à pessoa que está no campo, às vezes, né? Como o senhor Renilson falou, muitas das vezes um idoso, né? A população rural aí está envelhecendo também cada vez mais, né? Então, como que esse profissional, né, do dia a dia, não só quem faz parte do programa, ele deve atender, né, na área rural? Certo. As expectativas para o programa, elas são gigantes, tanto quanto profissional e tanto quanto me colocando no lugar desse produtor rural que está lá, com os olhos brilhando, aguardando essa assistência que vai chegar até ele. Essa oportunidade, ela é muito importante, assim, para mim, pelo fato de eu vir desse meio. Eu sou do meio rural, eu vim do interior do estado, então eu conheço a realidade desse produtor e dessas pessoas que estão lá. A gente fala de um estado que ele é grande, que cada micro-região, cada mesorregião tem uma característica específica, tem as suas dificuldades de logística, de transporte. Então, a gente entende que os serviços, eles chegam de forma não muito igual a essa pessoa que está lá no campo. Algumas, quanto mais próximo das cidades, da metrópole, têm um acesso mais facilitado, outras não, e acabam chegando até esse serviço de saúde num estágio mais avançado. Então, é uma forma da gente chegar até esse produtor, até a sua família, identificar, às vezes, na fase inicial um problema que ele tem como ser corrigido e eu tenho como causar um impacto a longo prazo na vida dele. Produzir uma longevidade de vida com qualidade. Então, o objetivo maior seria esse, promover saúde a longo prazo para essa família desse produtor rural. E quais municípios, você que está acompanhando aí, o Pará já está iniciando essa atividade? Bom, a gente teve uma grande surpresa, né, quando a gente esteve na nossa capacitação lá em Brasília, a convite do Dr. Renilson, onde a gente levou as 2 supervisoras, e acabou que a gente conseguiu emplacar 2 módulos aqui para o estado do Pará. Aí, desde já, agradecer a acessibilidade da equipe de saúde no campo, Dr. Renilson, né, e aí a gente fechou em 2 módulos aqui para o estado do Pará, onde a gente fechou, e mais especificamente, em 18 municípios que estão englobados. Então, nós temos desde a região do Marajó, que é mais específico a Cachoeira e Salvaterra, passando por Santa Bárbara, Curuçá, Marapani, Capanema, Bragança, Nova Timboteu e Capitão Poço, né? Além dos municípios também de Mocajuba, Moju, Igarapé-Mirim, Barcarena, Cametá, São Miguel do Guamá, Irituí e Pixuna. Hoje nós vamos atender 18 municípios, né, aqui no estado do Pará. Lembrando que o nosso cliente é o cliente atendido pelo ATEG, né? Então são produtores que já vêm trabalhando junto com a gente, com o Senar, né, de uma forma específica, e onde a gente vai estar dando esse subsídio na parte da saúde para esses produtores, né? Eu só queria dizer, o Hugo falou de 2 módulos, isso é só o começo. A ideia porque como o programa está começando, então a gente tem que começar com certa cautela. Então, aqui não tanto, porque já começamos com 2 módulos, 18 municípios, mas a ideia é ir progressivamente expandindo para todo o estado, né? Esse é o objetivo não só do estado do Pará, mas no Brasil a ideia é que o programa realmente ele se estenda, alcançando toda essa população que precisa desse serviço, né? Então, aqui nós estamos conversando com 2 módulos, mas seguramente no próximo ano isso vai crescer bastante. Então, o acesso à saúde, né, já tomando um pouco da sua fala, ele é algo que é continuado, não é isso, seu ministro? Então, esse primeiro módulo é uma assistência básica, é um acompanhamento, né? O que o senhor prevê, mas aí? Não, porque quando nós estamos falando de módulo, nós estamos falando de um supervisor, como é o caso aqui da nossa representante, e 15 técnicos, cada técnico com 30 propriedades. Então, o módulo significa um enfermeiro supervisor, 15 técnicos, 450 propriedades, e aí
alguma coisa em torno de 2.000 a 3.000 pessoas que seriam beneficiadas, né? Então, o processo, o módulo é isso. Então, daí vai envolver mais município, mais gente que vai sendo beneficiado, né? É, a estrutura básica do programa é a visita domiciliar, ou seja, o nosso técnico vai até a casa da pessoa, o que faz uma diferença muito grande, porque não é a pessoa se deslocar, sair do seu ambiente, Tomando né? as distâncias, É, considerando as e distâncias, vai para um né? ambiente que é diferente, um ambiente urbano, cidade grande e tal. Não, ele está na casa dele, ele recebe essa visita que tem esse objetivo, fundamentalmente de dar informações, porque tem uma situação assim, o próprio Ministério da Saúde reconhece que metade das pessoas que têm diabetes ou hipertensão não sabe que tem diabetes ou hipertensão. Se não sabe, não tem como se cuidar. Você não vai cuidar de uma doença que você não sabe que tem. Então, o programa ajuda, porque o técnico vai medir o açúcar no sangue, vai medir a pressão arterial e vai possibilitar uma consulta médica por teleconsulta. Então, é alguém que não sabe e de repente é diabético, vai, porque diabetes e hipertensão não tem cura, mas tem controle, tem tratamento. Se essa pessoa vai ser tratada, ela vai ter uma vida normal, né? Às vezes, ele até sabe que é diabético, foi no médico há muito tempo e usa uma medicação que nem existe mais, sabe? E aí, com isso, não dá esse controle da doença, né? Então, tem esse caráter educativo, mas tem também esse caráter de orientação, de acompanhamento. Então, essa é a lógica do programa, é por isso que a receptividade tem sido muito grande em todos os lugares e o que nos deixa extremamente animados, porque é uma oportunidade de participar de um projeto que leva a saúde às pessoas, né? Em quais estados, né, o programa já está a pleno vapor, já está funcionando, né? Quais experiências, assim, as lições aprendidas, né? Porque foi implantado em 2024, né? Praticamente. Quais lições o senhor já tem observado que isso imagina que seja possível já trazer aqui para nossa região, para a região norte? Bom, nós fizemos um piloto muito rápido, Bahia, Tocantins e Mato Grosso, só com 4 técnicos em cada estado, um supervisor. Então foi um piloto muito rápido, como eu disse, mas já deu para a gente ver que o que estava no caminho certo, pequenos ajustes que precisavam ser feitos. Daí, não só se complementou o módulo nesses estados, que aumentaram para. Já tem plano nesses estados de até meados do próximo ano chegar a 10 módulos, né? Que significa 150 técnicos, né? Um número muito maior de propriedades. E depois, mais 8 estados aderiram e já tem uma nova fase que nós já estamos começando de mais 10 estados. Então, na verdade, hoje só 2 estados dos 26 estados mais o Distrito Federal, só 2 que não aderiram ainda ao programa, né? Os outros todos já aderiram e alguns já estão na fase de ampliação, né? Então, é um programa que está se expandindo de forma muito rápida, que na verdade reforça a ideia de que a necessidade existe, né? As pessoas precisam. E o que o Senai está ofertando é algo que impacta na vida dessas pessoas. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar visitas em campo em vários estados e é impressionante como as pessoas se sentem lembradas, acolhidas, porque estão lá num lugar isolado. Aí de repente chega alguém que eu vim aqui para lhe ajudar a cuidar da sua saúde. Isso tem É único, né? realmente é fantástico. É um programa realmente, né, encantador. É um diferencial. Eu vejo como um diferencial na vida das pessoas, né? A qualidade de vida no campo. Não é? Realmente promovendo a Porque qualidade. a ATEG tem um propósito e tem resultados fantásticos de aumentar a produção, a produtividade, a organização daquela propriedade, se preocupar com quanto gasta. Porque às vezes o produtor acha que está ganhando bem, mas ele está gastando mais do que está ganhando. Então não está ganhando bem, né? Sim. Mas, além disso, é importante que ele e sua família tenham saúde, né? Então, daí foi que o presidente da CNA, doutor João Martins, e o Senado, doutor Daniel Carrara, pensaram em ter um programa
na área de saúde e eu tenho esse enorme privilégio de poder estar à frente desse processo. Ana, já estamos chegando ao fim, né? Eu já vi Já. essa plaquinha aparecendo de 5 minutos, né? Mas aproveitando esse caráter de utilidade pública também, né, do Pará Mais Agro, né? Eu gostaria que você falasse para os produtores que nos escutam, assim, quais os cuidados essenciais mesmo que eles têm que ter no dia a dia com a saúde, né? Seja homem, seja mulher, enfim, ou até com as crianças no campo. E aí eu vou pedir para o seu Renilson fechar o podcast para gente, depois da fala da Tá bom. Ana, pode ser? Perfeito. Como foi falado, né? Esse produtor, essa família, geralmente, ela chega no Sistema Único de Saúde num estado de adoecimento, muitas vezes já avançado. Então, um dos papéis principais aqui desse programa é a educação em saúde, no sentido de orientar esse produtor e a sua família no reconhecimento de quais são os agravos que têm um potencial maior de risco para eles, que eles identifiquem esses riscos e que a gente consiga promover neles um autocuidado, uma capacidade de identificar, intervir, fazer uma modificação ali nos seus hábitos de vida. Então, o principal objetivo é esse, a educação e saúde. Então, que ele reconheça que o tratamento da água tem um impacto na vida dele, que um hábito de higiene tem um impacto na vida dele, aprender a reconhecer sinais de um problema que talvez que eles já tenham ali um diagnóstico, mas que eles não conseguem identificar os sinais e os sintomas. Alguns desses produtores já têm uma diabetes, já têm uma hipertensão, mas não relaciona, por exemplo, com alguns sinais que o corpo está dando, não relaciona com esse problema de saúde. Então, o nosso objetivo é esse, ensinar ele a reconhecer esses sinais e sintomas, ensinar quando modificar algum hábito e quando procurar um serviço de saúde. Nosso objetivo maior é esse, é a educação mesmo. Senhor Nilson, por gentileza, se Bom, quiser falar para a câmera ali. não, fechar o então, podcast. como a Ana falou, a prioridade, a estratégia fundamental do programa é educação para a saúde, é educar para que as pessoas possam cuidar da sua saúde. Porque, por melhor que seja o sistema, a pessoa vai ter um contato com o serviço de saúde uma vez no ano, 2 vezes no ano. Então, quem pode melhor cuidar da sua própria saúde é a pessoa, tendo informação para isso, né? Então, é extremamente importante, como eu falei, a questão da hipertensão, do diabetes, né? Porque são doenças silenciosas, mas que são extremamente graves, que muitas vezes a pessoa vai descobrir quando tem amputação de um membro, quando tem um infarto, ou fica cego, ou perde a função renal e vai ficar preso a uma máquina de hemodiálise. Então, é uma doença extremamente grave, né? Ou no caso da hipertensão, quando faz um acidente vascular cerebral, que se chama derrame, e vai se descobrir na emergência de um hospital. Então, são doenças que, se diagnosticado e controlado, a pessoa tem uma vida normal. Não tem cura. Eu sempre digo, não tem cura, mas tem controle. Como é a vacinação das crianças, como é o pré-natal de uma gestante, não é? Porque é fundamental que a mulher grávida tenha o acompanhamento na unidade de saúde. Pelo menos, se não dá para ir todo mês, pelo menos a cada 2 meses, tenta ir para fazer exames e acompanhar, porque se pode identificar situações complicadas que podem ser resolvidas, né? Tem a questão do câncer de colo do útero, que é um câncer absolutamente curável e que, infelizmente, ainda morrem mulheres no Brasil com câncer de colo de útero. Por quê? Porque as mulheres não procuram fazer o preventivo, né? Às vezes até querem fazer, mas estão distantes, né? Isso é uma coisa que também a gente pode apoiar. E tem os hábitos de vida, principalmente relacionados às doenças do coração, né? Infarto, né? Então, às vezes a pessoa tem uma vida sedentária, é fumante, e, se alimenta muito mal, né? Porque antigamente o Brasil tinha um problema que as pessoas eram desnutridas. E hoje o problema é que as pessoas são malnutridas, comem mal, não passam fome, mas comem muito mal, né? Aí o colesterol vai lá para cima e de repente, fulano era tão saudável, como aconteceu isso, né? Por quê? Porque nunca fez nenhuma verificação. Então, tudo isso o programa pode ajudar a resolver, tendo um impacto enorme na vida dessas pessoas. Promovendo a vida, né? O bem-estar mesmo das pessoas, né? Com certeza, Estão no com contexto. certeza. E a família, né? Que a saúde E envolve a todos, né? a educação, ela promove a prevenção, que é o mais fantástico, entendeu? Não é porque quando a gente fica doente, é que a gente lembra da saúde.
Mas a gente precisa lembrar da saúde quando não está doente, para não ficar doente, entendeu? Então o programa vem muito nesse sentido. Então, pronto, agradecer aqui a presença de vocês, o bate-papo breve, mas muito informativo, né, e muito importante aí nesse programa novo do Senai. Obrigada, Hugo, pela presença, pela sugestão aqui também do nosso convidado. Muito obrigada, senhor Início. Seja bem-vindo aqui ao Pará, É né, um prazer. já implantando esse programa maravilhoso. Ana também, seja bem-vinda ao sistema. E esse foi o podcast Pará Mais Agro.